Ainda não acendeu. Pronto, agora sim. Então, nós temos aí a página inicial, e eu vou escolher alguém para fazer essa leitura. Tem que pegar os nomes aqui, peraí. Pedir aqui ao meu secretário. Vamos ver. Vou pedir a Sandra. Sandra Cavalcante, você poderia ler? Posso Ler sim. e comentar. Sim? Boa noite. Eu vou ler aqui no meu livro. Peraí, que não está ligado aqui, peraí. Agora sim. Pode falar, Sandra. Eu não estava te ouvindo. Eu vou ler aqui no meu livro, que para mim é mais fácil, tá bom? Agora sim, tá. Hum. Podia ler para a gente, né? Então, o título é Não Perturbeis, o capítulo 164 do livro Caminho, Verdade e Vida. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Jesus está anotado em Mateus, capítulo 19, versículo 6. A palavra divina não se refere apenas aos casos do coração. Os laços afetivos caracterizam-se por alicerces sagrados e os compromissos conjugais ou domésticos sempre atendem a superiores desígnios. O homem não ludibriará os impositivos da lei, abusando de facilidades materiais para lisonjear os sentidos. Quebrando a ordem que lhe rege os caminhos, desorganizará a própria existência. Os princípios equilibrantes da vida surgirão sempre, corrigindo e restaurando. A advertência de Jesus, porém, apresenta para nós significação mais vasta. Não separeis o que Deus ajuntou, corresponde também ao não perturbeis o que Deus harmonizou. Ninguém alegue desconhecimento do propósito divino. O dever, por mais duro, constitui sempre a vontade do Senhor. E a consciência, sentinela vigilante do Eterno, a menos que esteja o homem dormindo no nível bruto, permanece apta a discernir o que constitui obrigação e o que representa fuga. O Pai criou os seres e reuniu-os. Criou igualmente situações e coisas, ajustando-as para o bem comum. Quem desarmoniza as obras divinas, prepare-se para a recomposição. Quem lesa o Pai, algema o próprio eu aos resultados da sua infeliz e por vezes gasta séculos desatando grilhões. Na atualidade terrestre, esmagadora percentagem dos homens constitui-se de milhões em serviço reparador, depois de haverem separado o que Deus ajuntou, perturbando com o mal o que a providência estabelecera para o bem, estabelecia para o bem. Prestigiemos as organizações do justo juiz, que a noção do dever identifica para nós em todos os quadros do mundo. Às vezes, é possível perturbar-lhe as obras com sorrisos, mas teremos invariavelmente forçados a repará-las com suor e lágrimas. Eu acho que o que o Emmanuel vem nos dizendo aqui é que nós, que ninguém consegue, né, atrapalhar o cumprimento das leis de Deus. O que nós conseguimos
com os nossos desacertos, né? Com a nossa falta de vontade ou de comprometimento em seguir os ensinamentos do Cristo, é atrapalhar a nossa caminhada, né? E por vezes nos atrapalhamos tanto que temos que passar por situações difíceis, né? Para que possamos enxergar que estamos fazendo errado, né? E aí essa dificuldade, o objetivo dessa dificuldade é nos trazer para o caminho certo, né? É uma página é uma mensagem que dá para fazer um estudo, né? Muito, muito boa, mas e que quando ele diz aqui que não separeis o que Deus ajuntou, né? Que a gente não consegue desfazer, né, as leis divinas e que a gente tente, né, da melhor forma possível, né, embora a gente sempre não consegue cumprir, né, os nossos propósitos, mas que a gente não deixe de tentar, né, de acertar, para que possamos, então, não termos tantas situações difíceis em nossas vidas, né? Já que Deus nos preparou um caminho, oferecendo o Jesus, né, como guia e mestre para nós. Tá bom, obrigada, Sandra. Então, agora vamos nos preparar para a prece e vou convidar todos que elevem os pensamentos e que pensem naquelas pessoas que gostariam de beneficiar, mas pensar, sim, com convicção, na certeza de que eles serão atendidos de acordo com as suas necessidades. E hoje a gente pede essa licença para envolver aqueles senhores que se perderam lá na floresta amazônica, que ninguém sabe se desencarnaram, se não, né? Tá, assim, notícias muito confusas ainda. Então, a gente pede por eles, embora a gente tenha assim, uma suspeita de que já desencarnaram. Então, vamos envolvê-los, envolver os seus parentes, seus familiares todos, que estão sofrendo muito com isso, e vamos envolver principalmente aqueles que provocaram essa situação, né? Os criminosos, né? São os mais necessitados. Então, vamos orar, né? Querido Jesus, nosso amigo de todos os momentos, nosso irmão maior, que está sempre a nos inspirar, a nos guiar para o bom caminho. Obrigada, mestre. Muito obrigada pela oportunidade de realizarmos essa reunião, de reunirmos esse grupo de amigos, de irmãos, para ouvir as lições do seu Evangelho e aprendermos ou levarmos para dentro de nós não só essas palavras, esse aprendizado, mas também, Senhor, aquela força da fé, da coragem, para que nos momentos difíceis que todos nós estamos vivendo, Senhor, possamos ser úteis, possamos dar a nossa contribuição, levar consolo aos corações, levar o conhecimento do seu evangelho, da sua doutrina. Ajude-nos, Senhor, na nossa caminhada. Nós rogamos por tudo, por todos os criminosos, principalmente, que provocam tantas dores, tanto sofrimento, e que não sabem o que os espera, não sabem o que fazem, como disse Jesus. Tá bom, Senhor. Muito obrigada. Nós pedimos também o seu coração amoroso, que inspire o nosso querido Roberto no estudo que ele vai trazer para nós na noite de hoje. Obrigada, graças a Deus.
Roberto, cadê você? Ah, está aqui, ele mudou de lugar. Aqui. Então, a palavra é toda sua, Roberto. Tá, deixa eu projetar o início aqui. Vamos ver aqui. Foi? Foi, né? Bom, acho que foi. Bom, agremiação Espírito Isabel, né? A reunião é no dia de hoje, 13 de junho de 2022. O tema é o sacrifício mais agradável a Deus. Esse tema está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, itens 7 e 8. A bibliografia que eu vou usar é um pouco extensa, mas são pedaços de cada uma. Então, a primeira é o Evangelho, né, a qual foi extraído, né, o tema de hoje, o Evangelho segundo o Espiritismo, de tradução de Guilherme Ribeiro, da terceira edição francesa, 131ª edição, Brasília, FEB 2013. E o segundo livro, também de Allan Kardec, é O Céu e o Inferno, tradução de Manuel Justiniano, Quintão, 61ª edição, Brasília, FEB 2013. Os outros 4 livros são de Chico Xavier, né? Francisco Xavier, né? Francisco Cândido. O primeiro, Missionários da Luz, Perispírito de André Luiz, segunda edição especial, Rio de Janeiro, FEB 2005. O segundo é Ação e Reação, pelo Espírito de André Luiz, 18ª edição, Rio de Janeiro, FEB 1997. Terceiro livro, Os Mensageiros, pelo Espírito de André Luiz, 27ª edição, Rio de Janeiro, FEB 1994, e o último livro do Chico Xavier é Boa Nova, pelo Espírito de Humberto de Campos, 37ª edição especial, Brasília, FEB 2017. Bom, o item 7, tá, é assim. Se, portanto, quando fordes depor vossa oferenda no altar, vos lembrardes de que o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa dádiva junto ao altar e ide antes reconciliai-vos com o vosso irmão. Depois então, voltai a oferecê-la. Está em São Mateus, capítulo 5, versículo 23 e 24. Tá? Lendo esse trecho, muitos podem pensar que é um pedido de Jesus. Jesus está pedindo para a gente agir dessa forma. Não, ou seja, não ofertar, né, nada no altar antes de ter alguma coisa contra um irmão. Só que não é mais do que um pedido, é uma advertência à nossa atitude. É uma recomendação que Jesus faz para a gente. Devido ao nosso mau proceder, à nossa péssima escolha do nosso livre-arbítrio, tá? O nosso livre-arbítrio nos fez escolher erradamente. E a gente errou e feriu alguém. Então, somos responsáveis, então, pela nossa atitude. Por ser responsável, vamos ter consequências em decorrente a essa atitude. Vai gerar uma fatalidade. Jesus, então, pede que a gente conserte o erro antes da gente se oferecer a Deus, antes de a gente oferecer algo para Deus, antes de a gente buscar Deus, vamos dizer assim. Muitos acham que o problema é da carne. Não, a carne é fraca, por isso que o erramos. Mas não, o problema não está na carne, o problema está no espírito. O espírito é que fez a escolha errada. O espírito é que agiu de uma forma incorreta. Ao invés de procurar o bem, ele acabou fazendo algo contrário à lei de Deus. No Código Penal da Vida Futura, no Céu e Inferno, eu destaco 2 itens, 2 artigos que têm muito a ver com o que se trata desse item 7. Né? O primeiro deles é o artigo 3º. Não há uma única imperfeição da alma que não importe funestas e inevitáveis consequências, como não há uma só qualidade boa que não seja fonte de um gozo.
Então, essa imperfeição da alma, esse erro que o indivíduo cometeu, ele pode gerar deve gerar funestas consequências. Mas Jesus está conciliando, está sugerindo, está nos advertindo com que para a gente corrigir a falta, tentar amenizar o nosso erro, o nosso problema que vai ser que foi gerado no futuro, atualmente, no presente. Eles não vão deixar para fazer depois aquilo que a gente pode fazer hoje. Então, Jesus está conclamando, está advertindo-nos para que a gente possa corrigir, para que a gente vá corrigir agora, junto ao nosso próximo, ao nosso irmão que ainda está junto da gente. Tá? E o outro artigo, que eu acho interessante, é o 9º. Toda falta cometida, todo mal realizado é uma dívida contraída que deverá ser paga. Se não for em uma existência, sê-lo-á na seguinte ou seguinte, porque todas as existências são solidárias entre si. Então, uma vez cometida a falta, a gente tem que... gerou uma fatalidade, ou seja, o conserto dessa falta, tá? O acerto, o buscar alinhar tudo novamente de acordo com as leis de Deus. A gente feriu, o indivíduo feriu as leis de Deus, então é necessário então realinhar tudo novamente dentro do que Deus colocou para nós, que seria amor ao próximo, amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Como aconteceu uma falta junto ao nosso irmão, então a gente é obrigado a acertar isso. Fazendo de que forma? Reconciliando com o irmão, reconciliando com o nosso próximo. Agora vamos passar para o item 8. Item 8. Quando diz, ide reconciliar-vos com o vosso irmão, antes de depordes a vossa oferenda no altar, Jesus ensina que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o que o homem faça do seu próprio ressentimento, que, antes de se apresentar para ser por ele perdoado, precisa o homem haver perdoado e reparado o agravo que tenha feito a algum de seus irmãos. Só então a sua oferenda será bem aceita, porque virá de um coração expungido de todo e qualquer pensamento mau. Ele materializou o preceito, porque os judeus ofereciam sacrifícios materiais. Cumpria-lhe conformar suas palavras aos usos ainda em voga. O cristão não oferece dons materiais, pois que espiritualizou o sacrifício. Com isso, porém, o preceito ainda mais força ganha. Ele oferece sua alma a Deus e essa alma tem de ser purificada. Entrando no templo do Senhor, deve ele deixar fora todo sentimento de ódio e de animosidade, todo mau pensamento contra o seu irmão. Só então os anjos levarão sua prece aos pés do Eterno. Eis aí que ensina Jesus por essas palavras. Deixai a vossa oferenda junto do altar e ide primeiro reconciliar-vos com o vosso irmão, se quiserdes ser agradável ao Senhor. Pronto. Agora vamos conversar sobre o item 8. O que é interessante que ele coloca assim, que ele fala, é que o homem faça do seu próprio ressentimento. Ressentimento é o quê? É uma mágoa extremamente profunda, causada por alguém e difícil de esquecer. Então, essa mágoa, o que o homem tem que fazer com essa mágoa? Tá? Antes de se apresentar por ele, para ser por ele perdoado, para ser por Deus perdoado, né? O homem precisa fazer duas coisas: perdoado e reparado o agravo que tenha feito algum de seus irmãos. Isso é que está no item 8. Tá? Então, duas coisas: é perdoar e reparar o agravo. Aquele que perdoa, normalmente, é aquele que se sentiu ofendido, se sentiu agredido.
Tá? Esse vai exercer o perdão. Tá? É interessante o perdão, porque vamos imaginar Jesus, é um espírito puro, convivendo com um monte de espíritos que erram. Eu posso, vamos dizer assim, afirmar, de repente, com quase certeza, que Jesus deve ter perdoado as atitudes aqueles 3 anos em que ele pregou. Praticamente todos os dias, Jesus deve ter exercido perdão, porque ele deve ter convivido com essas pessoas que erram, um espírito que não erra. Então, eu acho muito difícil Jesus não ter exercido essa prática constantemente, todos os dias daqueles 3 anos, né, em que ele exerceu pregando, né, junto da gente. E algumas dessas passagens, né, de Jesus foram marcantes, como, por exemplo, junto à mulher adúltera, Jesus mostrou a necessidade do perdão. Junto a Judas, Jesus sabia que Judas iria traí-lo. Então, Jesus não faz nada, não impede. Já estava ali exercendo perdão antecipado a Judas, porque sabia que Judas iria, o que ele iria fazer, né? Iria vender Jesus junto aos fariseus no templo. E no final, na cruz, né, que Jesus pede: perdoai-vos, meu Pai, eles não sabem o que fazem. Então, esse perdão, essa virtude, é uma virtude muito significativa, muito forte para mim na vida de Jesus. Então, ele busca mostrar para a gente, não só através de palavras, mas também através da ação, a necessidade da gente exercer isso, buscar isso dentro de nós, para aflorar no nosso dia a dia junto às pessoas à nossa volta. Tá? Quantas vezes, né, a gente tem que perdoar? Bom, segundo Jesus a Pedro, né, 70 vezes 7. Muito, tem que perdoar por diversas vezes. No livro Boa Nova, no capítulo 10, tem uma passagem interessante, que ele mostra Jesus no início da sua pregação. Lá em Nazaré, ele comenta sobre isso. E Jesus, quando começou a pregar, as pessoas não conheciam o reino, né, o novo reino que ele estava querendo instaurar. Então, muitos eram irônicos com ele, eram irônicos com os discípulos dele, né, com os 12 primeiros, né, os apóstolos. Então, só que Jesus simplesmente não ficava chateado com o que o povo pensava, com o que o povo falava. Só que os apóstolos, sim, eles ficavam irritados, eles combatiam as ideias dos outros, se por acaso criticavam as ideias de Jesus. Aí chega uma hora, um ponto, que Jesus resolve sair de lá. Vamos sair de Nazaré, vamos sair de Nazaré, vamos para Cafarnaum. Aí lá em Cafarnaum, Pedro, né, resolve questionar Jesus. Aí ele pergunta: entretanto, mestre, para perdoar, não devemos aguardar que o inimigo se arrependa? E que fazer na hipótese de um malfeitor assumir a atitude dos lobos sob a pele de ovelha? Aí Jesus, então, vai comentar com Pedro sobre a necessidade do perdão, né? O perdão não exclui a necessidade da vigilância. Então, a gente tem que vigiar, não é perdoar por perdoar. Como o amor não prescinde da verdade. A paz é um patrimônio que cada coração está obrigado a defender, para bem trabalhar no serviço divino que lhe foi confiado. Se o nosso irmão se arrepende e procura o nosso auxílio fraterno, amparemo-lo com as energias que possamos despender. Agora é importante, mas em nenhuma circunstância cogites de saber se teu irmão está arrependido. A gente ampara, independente do arrependimento ou não do próximo, porque o amor tem que sair de dentro da gente. Esquece o mal e trabalha pelo bem, Jesus recomendando a Pedro. E ele continua: quando ensinei a cada homem que deve conciliar-se depressa com o adversário, busquei salientar que ninguém pode ir a Deus com um sentimento de ociosidade no coração,
Não poderemos saber se o nosso adversário está disposto à conciliação. Todavia, podemos garantir que nada se fará sem a nossa boa vontade e pleno esquecimento dos males recebidos. Então, é necessário que esse pleno esquecimento entre dentro da gente e não obrigar o outro a se arrepender. Então, a gente tem que trabalhar os sentimentos que vêm do coração, dentro da gente. Porque o perdão não é difícil. Ou melhor, o perdão é difícil. Não é difícil, não, o perdão sincero é difícil. Tem um caso interessante, que é no livro Missionários da Luz, que é o caso do Adelino. Adelino com Segismundo. Segismundo matou Adelino numa encarnação pretérita por se namorar, né, da esposa de Adelino, para ficar com a esposa do Adelino. E, com o tempo, né, os três vieram a desencarnar. Já no mundo espiritual, o Segismundo se arrepende do que fez, né? E tem uma passagem interessante que ele coloca assim, o Segismundo fala assim: antes de consolidar meu trabalho, porque Segismundo arrumou um trabalho lá no mundo espiritual, trabalho de ajuda ao próximo. Entretanto, reconheci que para seguir além do trabalho que ele estava fazendo no mundo espiritual, precisava reconciliar-me com a própria consciência, buscando os adversários de outro tempo, a fim de resgatar minhas faltas. A gente nota que ele botou no plural. Os adversários. Então, mais de um. A gente tem mais de um. Cada um de nós deve ter mais de um adversário. Só que ele vai procurar o primeiro. O primeiro dele é o Adelino. Tá? E junto com o Adelino, ele se compromete a reencarnar na família de Adelino e Raquel, do marido que ele matou, né, o Adelino que ele matou, e da esposa que ele quis, vamos dizer assim, se desvirtuou, a esposa que ele desvirtuou. Ele acabou ficando e depois abandonando a Raquel. Mas a ideia era reconciliar Adelino com o Segismundo. No mundo espiritual estava tudo acertado, estava tudo ótimo, estava tudo maravilhoso. Então, Adelino veio, reencarnou, Raquel também apareceu, reencarnou também, constituíram família, tiveram seu primogênito, um menino. Agora estava no momento do Segismundo reencarnar. Então, nesse momento, né, o espírito reencarnante ele se aproxima dos pais, né, no mundo material. Só que, ao se aproximar de Adelino sentiu uma repulsa e não quis receber o Segismundo, não. Ou seja, aquele perdão que ele havia dito enquanto ele estava desencarnado no mundo espiritual, antes de vir para a carne, ele não estava consolidado. Ele foi aquele meio perdão, meio que de palavra, não estava interiorizado dentro dele. Então, estou querendo mostrar, através desse exemplo, que o perdão sincero, às vezes, é muito difícil. Às vezes, você acha que perdoou, mas quando chega no momento derradeiro, você sente aquela animosidade com o próximo, com o outro. Né? Revolta ao passado, tudo aquilo que aconteceu, e você não admite o perdão, né? Não admite que o outro conviva com você. Volta aquele ódio, aquela raiva, aquela mágoa. E foi o que aconteceu com o Segismundo. Depois eles resolveram o problema e Segismundo conseguiu reencarnar na família. Tá? E um outro problema que a gente tem, né? Uma outra pedido, né? Além de perdoar o inimigo, é reparar o agravo. É reparar a falta que o espírito, que nós, né, tenhamos cometido junto a alguém. Tá? Aqui eu vou destacar 2 exemplos bem interessantes, que eu gosto de trabalhar com exemplos. A gente vê o caso do Divaldo no filme, né? O filme do Divaldo, o nome eu não me lembro, mas é A Vida do Divaldo Pereira Franco. A gente vê Divaldo, um homem de bem, fazendo bem, ajudando crianças, né? Amparando crianças na instituição dele, né? E ele se depara com um espírito, né? Que quer induzi-lo ao suicídio, quer induzi-lo a ele a um espírito perturbador.
tá? Aí o que esse problema todo vem do passado, né? Divaldo no passado era ligado ao clero, né? E ele acabou fazendo com que, eu não me lembro direito da história, mas ele acabou fazendo com que o rapaz, né, desencarnasse, e depois a mãe do rapaz também veio a falecer também, tá? Por conta da morte do filho, né? Então, gerou um ódio desse rapaz perante junto com o Divaldo, né? Divaldo na encarnação anterior, tá? Não é o Divaldo Pereira Franco atual, mas essa animosidade durou séculos, né? Entre ele e o espírito reencarnante no corpo de Divaldo Franco, e só foi passar quando o Divaldo reparou a agressão, mas de que forma? Ele amparou a mãe do agressor. Ao amparar a mãe do agressor como filha de Divaldo, como filha, né, no educandário dele, o espírito viu que, poxa, não tinha por que ficar brigando, não tinha por que ficar induzindo alguém a cometer atos errados, né? Se esse alguém estava amparando a mãe dele, o espírito que tinha sido a mãe dele numa outra encarnação. Então, ele desistiu dessa atitude agressiva e deu por encerrada a animosidade com o Divaldo Franco, né? Então, foi a forma que o Divaldo conseguiu, né, de romper esse laço de ódio, a retribuir a falta, amparando a mãe dele nesse momento difícil, né, reencarnando aqui na Terra, né, no século passado, né? Um outro exemplo interessante está nesse livro aqui, Ação e Reação. Nesse livro, né, André Luiz é passado, né, a história passa na Mansão Paz, né? André Luiz fica nessa mansão durante 3 anos. Durante 3 anos ele faz um trabalho de reconhecimento, de ajuda, de esclarecimento das atividades da mansão, né? Essa mansão é um estabelecimento situado em regiões inferiores, próximo à crosta da Terra, sob a jurisdição de Nosso Lar. Tá ligado ao Nosso Lar. E tem como objetivo, né, ele se dedica a receber espíritos infelizes ou enfermos, decididos a trabalhar pela própria regeneração, né, que depois pode ele se elevar a colônias superiores e para Nosso Lar, vamos dizer assim, para aprimoramento, né, do próprio espírito, ou então ele pode retornar à esfera da Terra, né, como encarnado, né? Nesse contexto de 3 anos, ele é apresentado ao diretor da casa, né, o diretor da mansão, que se chama Druso. Ele é considerado, esse Druso era um conselheiro devotado de todos os assessores dele. Tá? Dentre esses assessores, ele tinha um que se chamava Silas. Esse Silas é que foi encarregado de acompanhar o André Luiz durante esse período de 3 anos. E esse Silas conta, tá, para o André Luiz, depois de um tempo, a história da encarnação anterior dele. Tá? Ele diz que ele era muito materialista, né, muito apegado ao ouro, ao dinheiro. A gente vê aqui aquilo que Jesus colocava para a gente, né, a dificuldade é mais fácil medo passar para a porta de rico entrar no reino dos céus, né? Então ele era muito rico, Silas, na encarnação anterior. O dinheiro dele tinha origem do avô, passando para o pai dele. O pai dele era um advogado que não exercia bem a profissão de advogado, mais na área de pesquisa, na área de leitura de livros, era mais voltado também para a parte financeira, de dinheiro, mas não tanto quanto o próprio Silas. Esse pai dele, por acaso, era o próprio Druso, o diretor da mansão,
que a gente fica sabendo só no final do livro. Tá? Então, com a fortuna farta, então eles praticamente vivem, né, ao redor do dinheiro. A mãe deles não, era uma pessoa boa, que inclusive pediu para o pai, gostava, né, da prática da caridade, de ajudar o outro, e acabou influenciando o rapaz, né, o Silas, a se formar estudar medicina, porque ela achava que estudando medicina ele ia ficar mais próximo dos enfermos e ia abrir o coração para essas pessoas. Só que ela faleceu um pouco antes da formatura dele, ele se forma e não exerce a profissão. Ele fica praticamente naquela obsessão pelo dinheiro do pai, querendo controlar os gastos que o pai estava fazendo. O pai, aos 60 anos, contrai novas núpcias, casa com uma moça da idade do Silas, que tinha 30. Essa moça tinha o nome de Aida. A moça era muito gentil com os dois, né? Cortês. Só que por ter 30 anos, ela ainda estava naquela idade das festas. Então, o pai dele tentou acompanhá-la, mas não conseguiu, porque acabou a sua saúde, né, sendo prejudicada. Né? Ele, no início, conseguiu acompanhá-la, mas depois, com o andamento não conseguiu mais acompanhá-la. Ficou com saúde debilitada. O Silas, então, né? Sempre quando eu falo Silas, é numa encarnação anterior. Ele resolve, então, estimular, né? Ver se fazia com que o pai rompesse com a menina. Então, ele induz um primo da moça, que gostava da moça, para tentar gerar um envolvimento entre os dois. Acaba conseguindo, para encurtar a história, ele consegue isso, e mostra os dois juntos para o pai. O pai fica meio que enlouquecido com o que aconteceu, né? Vendo essa cena. A moça enlouquece também, fica doida, porque não queria fazer isso, gostava realmente do esposo. E o pai, depois de 60 dias, né, que o pai tinha descoberto, depois de um tempo, né, não 60 dias, não, depois de um tempo, o pai acaba envenenando a moça. A moça vem a desencarnar. O pai, depois de 60 dias, morre de desgosto pelo que fez. E o rapaz, o Silas, vendo a confusão que ficou, né, resolve arejar a cabeça e vai para a Europa. Fica um tempo na Europa, volta. Na casa de um amigo dele, ele está passando um pouco mal, né? Está passando mal. Aí ele resolve fazer uso do bicarbonato de sódio. Só que ao invés de bicarbonato de sódio, ele pega arsênico, e morre, envenenado também, igual a moça. Bom, tanto o pai quanto ele ficaram alguns anos no mundo espiritual, provavelmente sofrendo, aí depois se arrependeram, construíram uma nova vida no mundo espiritual, né? Eles foram para essa instituição, Mansão da Paz, e lá na Mansão da Paz eles começaram a buscar essa moça, Aida, para tentar reparar aquilo que eles fizeram com ela. Né? Aí tem uma parte interessante do livro que fala assim: o André Luiz questiona para o Silas se ele vai voltar, né, em breve para a carne, né, para o mundo material. Aí o Silas responde: aqui somos impelidos a recordar novamente a lição do Senhor. Ajudai aos vossos inimigos, porque sem que eu mesmo auxilie a mulher, que é a Aida, que é a madrasta dele, né, que ele induziu o pai a matá-la, que auxilia a mulher em cujo coração criei uma importante adversária de minha paz, não posso receber-lhe o auxílio fraterno, sem o qual não reconquistarei minha serenidade.
Então, ele estava bem, ele era um assistente lá, um assessor nessa Mansão da Paz, trabalhando para ajudar os necessitados lá embaixo, mas dentro dele ainda tinha aquele remorso, aquela coisa que remoía ele, que tem que consertar o meu erro, tem que consertar o meu erro. Aí ele continua, vali-me da fraqueza de Aida para arrojá-la ao despenhadeiro da perturbação, fazendo-a mais frágil do que já era em si mesmo. Agora, eu e meu pai, que é o diretor da Mansão da Paz, né, o pai dele, que lhe complicamos o caminho, somos naturalmente constrangidos a buscá-la, soerguê-la, ampará-la e restituir-lhe o equilíbrio relativo na terra, para que venhamos a solver, pelo menos em parte, nota que ele fala em parte, não é integralmente, em parte, a nossa imensa dívida. Então, para resgatar em parte a dívida que os dois têm com essa moça, Aida, eles precisam ajudá-la, auxiliá-la reencarnando, né, para tentar resgatar em parte aquilo o débito que eles têm com ela. Agora, a parte mais interessante desse caso não é nem essa para mim. A parte mais interessante é quando o André Luiz pergunta para ele, mas aí, então, vocês vão lá, ajuda ela logo. Aí André Luiz pergunta, vocês não conhecem o paradeiro dela, aonde ela está? Vai e ajuda, né? Aí ele responde, o Silas responde, essa parte para mim foi bem interessante. Inegavelmente, nossos instrutores não padecem a ignorância que me caracteriza o assunto. Ou seja, os instrutores quem? Quem são os instrutores? O pessoal que está no nível superior dele, hierárquico, em uma esfera um pouco superior. Eles conhecem o paradeiro da Ida, tá? Mas aí ele continua. Entretanto, qual ocorre entre os homens, também aqui o professor não pode chamar a si os deveres do aluno, sob pena de subtrair-lhe o mérito da lição. O serviço de meu próprio resgate é pessoal e intransferível. Ou seja, o pessoal conhecia aonde a Ida está, mas não deixa o problema, fica para quem criou o problema. Eles criaram um problema, o resgate é para ser feito, já está planejado para ir para a Terra, construir uma família, só que eles não sabiam onde ela está. Ela estava na região aonde eles estavam ajudando, mas não sabiam em que região, dali, em que local a Ida se encontrava. Pensa só, 3 anos André Luiz ficou nessa Mansão da Paz, mais o tempo que eles começaram a trabalhar na Mansão da Paz. É claro que o Druso não chegou a diretor da casa num piscar de olhos, ele demorou, ele passou anos nessa Mansão da Paz até chegar à condição de ser diretor da casa. Tá? Esse tempo todo, o pessoal lá de cima, vamos dizer assim, o pessoal superior, os superiores aos dois, conheciam o exato local onde a Ida estava, mas eles não tinham a permissão de comunicar para os dois aonde ela se encontrava para ela ir ser resgatada naquele momento. Tudo tem seu tempo. Então, se a gente não consegue corrigir no momento oportuno, na hora que a oportunidade passa pela gente, pode ser que a oportunidade só venha daqui a 40 anos depois, é igual um cometa. O cometa rala e passa de quando em quando aqui na Terra. Então, pode ser que a oportunidade de resgate que a gente tenha junto com o inimigo nosso, seja ou você pega naquele momento, ou ela só vai passar não sei quanto tempo depois. Cada um tem seu tempo. Essa história me chamou a atenção por conta disso. Eles poderiam até chegar lá em cima, mas eles não iam falar. Cabe aquele que cometeu o erro, ele é responsável pelo erro, é responsável pelo problema. Então, o tempo que for necessário, já que a gente não morre mesmo, né? Nós somos imortais, né? O espírito tem o tempo do mundo para resgatar. Agora, quanto mais cedo ele resgatar a falta, melhor para ele, né?
Nesse caso, quando eles até foi interessante o momento que os dois, né, a equipe de trabalhadores da casa consegue resgatar alguns espíritos daquelas zonas umbralinas e levam ele para a Mansão Paz, né? Quando eles chegam lá, chega uma moça toda arrebentada, toda desfigurada, com mãos em forma de garra, uma loucura. Aí eles não reconhecem a moça de pronto. Aí quando a moça começa, depois de uma aplicação de um passe, a moça começa a falar quem ela é, e o diretor da casa, ele quase cai, ele quase desmaia. Ele tem que ser amparado pelo filho, pelo Silas, né, que é o assistente, filho da encarnação anterior. Porque ele toma aquela surpresa diante de uma pessoa que ele não reconheceu, toda desfigurada, toda disforme, ele fica surpreendido no momento. Quer dizer, aí ele, naquele dia, ele falou, ele parou todas as atividades dele, os dois pararam todas as atividades que eles faziam na casa e já saíram, né, seguiram para se preparar para reencarnar, para tratar da moça no mundo espiritual, e naturalmente um vem primeiro, tá? Depois tem o time, né, 20, 25 anos, para a moça vir depois como filha, né? Então é bem interessante essa história do tempo, né? Do tempo que a gente, se não for agora, pode estar certo daqui a muito tempo que a gente vai ter essa oportunidade, essa chance, né, de resgatar aquilo que a gente fez de errado, né? Agora, vamos continuar o texto aqui. O que eu achei de interessante nesse item 8 é que ele fala assim: ele materializou o preceito, porque os judeus ofereciam sacrifícios materiais. Cumpria-lhe conformar suas palavras aos usos ainda em voga. Jesus, a gente sabe que Jesus sempre materializa os ensinos dele. Todas as parábolas de Jesus, as parábolas, os contos que Jesus leva ao povo, né, para ensinar, elas estão sempre envolvidas com alguma coisa material, alguma coisa da época deles. A gente tem o semeador jogando sementes no cultivo, acontecia naquela época. A gente tem a parábola da ovelha perdida, tem os pastores estão envolvidos nessa parábola. A parábola do bom samaritano, que ele leva o samaritano, leva o fariseu, o levita, todos são personagens daquela época. A parábola da candeia, não coloca a candeia debaixo do alqueire. A candeia é um utensílio deles que eles utilizavam para iluminar a noite. Então, tudo que Jesus coloca para o povo daquela época é materializado, é em cima sempre de coisas, de fatos que acontecem na época deles, no dia a dia deles. Esse é como Jesus ensina. São as parábolas de Jesus que a gente conhece, né? Então, a gente já sabe que Jesus utiliza esse método, sempre utilizou esse método da coisa material. Vamos dizer assim, material não é. Jesus ensina o espiritual de uma forma material, mostrando passagens, coisas do dia a dia que acontecem com o povo, né? Então, é assim que Jesus passa os seus conceitos morais, né? Seus conceitos morais para o povo. Tá? Outra parte interessante que eu achei aqui, ele oferece, né, vamos dizer assim, ele oferece, somos nós, né? Ele oferece sua alma a Deus e essa alma tem de ser purificada. Entrando no templo do Senhor, deve ele deixar fora todo sentimento de ódio e de animosidade, todo mau pensamento contra seu irmão. Essa ideia de deixar de fora o ódio e a animosidade, Jesus não queria dizer para deixar de fora algo material. Deixar de fora algo material é fácil e simples. Jesus está buscando aquilo que a gente tem dentro da gente, para a gente tirar o que tem de ruim dentro da gente. Então, essas coisas, esses ritos, essas passagens que os judeus da época praticavam, do tipo oferecer sangue de animal, né? Eles deixavam os animais no templo para serem abatidos, como uma forma de oferenda, para serem sacrificados. Essa materialidade
vamos dizer assim, das ofertas a Deus, não é o que Jesus deseja, não é o que Jesus nos pede, não é o que Jesus nos recomenda. Ele recomenda para a gente não fazer um sacrifício material, mas vamos fazer um sacrifício espiritual. Ele quer que a gente tire de dentro da gente, deixe junto, fora do altar, deixe do lado do altar, exatamente aquilo de ruim que a gente tem, aquilo que é mais difícil de tirar, porque o material é fácil. Quer tirar meu óculos? Eu tiro, pá, deixo de fora. Agora, tirar alguma coisa de ruim dentro da gente para deixar de fora antes de nos aproximarmos de Deus, aquilo é mais difícil, porque demanda muito do nosso, na maioria das vezes, do nosso orgulho, da gente tirar do nosso, abater o nosso orgulho, reduzir o nosso orgulho, diminuir o nosso orgulho. Isso é que é difícil. Isso é que é difícil, né? Jogar o orgulho para fora é difícil, mas é necessário para ir buscar a reparação do erro, né? Buscar corrigir o nosso defeito, ou tentar, né? Tentar corrigir, né? Tentar, vamos dizer, como eu falei, o Segismundo, né? Que ele busca a reconciliação com os adversários. A gente tem os adversários também. A gente tem que pegar o primeiro que aparece na frente e começar a corrigir. Falei que nem formiga, um de cada vez, um de cada vez. E aí a gente vai andando. Se a gente esperar, não, esse é ruim, eu quero outro. Não, aquele que apareceu é o cometa da vez. É o que passou, pegou, vamos corrigir. Não podemos esperar, nós não podemos escolher. Aquele que aparece é o que a gente tem que, é o que está acertado, né? Vamos dizer assim, por Deus, para a gente começar a nossa tarefa de nos alinharmos, né, com Deus, corrigindo as nossas faltas junto aos nossos adversários. Agora, tem mais um exemplo aqui, ó, no livro Os Mensageiros, que é o exemplo de Alfredo. Alfredo e Paulo. Esse exemplo é interessante também, porque Alfredo ele é um administrador de um posto de socorro, né? Um posto de socorro de Campo da Paz. Esse posto de socorro faz atendimento também, parecido com o da Mansão Paz, que eu acabei de falar, né? Acabei de dar outro exemplo no Ação e Reação. Ele faz também essa assistência das pessoas, dos espíritos que se encontram nessa região umbralina, né? Agora, o caso de Alfredo, para quem não conhece, numa encarnação anterior, ele era um empresário casado com uma moça chamada Ismália. Então, e tinha um rapaz, né, um sócio dele chamado Paulo. Esse Paulo é sempre aquela coisa do gostar da mulher do próximo, né? Aqui no Jesus não recomenda, a gente não deve olhar para a mulher do próximo. Esse Paulo gostava da Ismália. Então, o que ele começa a botar? Primeiro ele dá em cima da Ismália, mas a Ismália ignora. Como uma boa moça, ignora as investidas de Paulo. Como ela sabe que o marido é muito ligado na sociedade com Paulo, então ela simplesmente não comenta isso com o marido, nas investidas de Paulo. Só que o Paulo, quando se viu repelido, ele começa a colocar minhoca na cabeça do Alfredo, né? As minhocas dizendo que a Ismália estava traindo ele. Essas são as minhocas que estavam colocando na cabeça do Alfredo. Aí o Alfredo fica tão maluco, e resolve dar uma incerta na Ismália, que Paulo disse que tinha um rapaz lá na casa dele. E a Paulo, agindo de má fé, colocou realmente um rapaz escondido, né, no armário da Ismália. E quando o Alfredo adentrou, né, o quarto, a Ismália não sabia de nada estava acontecendo, e esse rapaz sai do armário e vai correndo, foge, né? O Alfredo tenta dar alguns tiros, mas não acerta o rapaz, que some. O Alfredo chega a apontar uma arma para Ismália, mas na hora não aperta o gatilho, rompe o casamento, manda a Ismália para a casa do sogro, pega uma governanta
contrata, né, uma governanta para cuidar dos filhos e vai para a Europa. O pessoal gosta assim, de viajar para a Europa para tentar esquecer, né, o tal do velho mundo. Já é o segundo caso. O rapaz vai para a Europa para tentar esquecer o que aconteceu. Aí ele passa-se 2 anos, a Ismália vem a falecer, vem a desencarnar de tuberculose, e depois de um tempo, um pouco mais, o Paulo, né, o chama no leito, né, está morrendo, o Paulo está desencarnando, né, esse sócio dele chama ele para conversar, e o Paulo relata, né, que a Ismália não tem culpa nenhuma, foi ele que colocou isso foi ele que arrumou, né, esse problema todo, né, colocando essa pessoa no quarto dela. O Alfredo enlouquece, né? Endoida, né? Pô, aí o Paulo vem a desencarnar e gera esse ódio, né? Dele com o Paulo. Já no mundo espiritual, né? A Ismália, né? Sob uma condição espiritual bem melhor do que a do Alfredo, né? Habita uma esfera superior e o Alfredo, aos poucos, ele vai trabalhando o seu íntimo, né? E ele consegue chegar nessa condição de administrador do posto de socorro de Campo de Paz. Tá? Aí no livro dos Mensageiros é retratado de uma forma interessante como é que se deu essa transformação do Paulo. Estou procurando aqui. É aqui. A Aniceta que explica. Do Paulo não, do Alfredo, transformação do Alfredo. Paulo não. O Paulo é resgatado pelo Alfredo. Antes de eu ler a parte do livro, vamos explicar. O Paulo é resgatado das zonas umbralinas pelo Alfredo. E ele ainda está meio perturbado mentalmente, e ele fica num quarto, né, lá nesse posto de socorro, e o Alfredo visita o Paulo todo dia para conversar com ele. E o Paulo ainda não está consciente do que está acontecendo, da situação, de quem é o Alfredo. Né? E o Paulo, inclusive, essa atitude que ele teve com a Ismália foi uma atitude contumaz. Ele não só se enamorou da Ismália, como de outras moças. Ele destruiu outros casamentos. O do Alfredo não foi o único. Não foi o único casamento que ele destruiu enquanto encarnado. Aí a transformação de Alfredo, né, que a Aniceto coloca, é bem interessante. Ele coloca assim, o Paulo, né, foi trazido pelo Alfredo, que se sentiu necessitado de disciplinar o coração. Então, a primeira atitude, né, o primeiro pensamento do Alfredo foi disciplinar o coração perante o inimigo. Nosso amigo Alfredo, que hoje dirige esta casa de amor, desprendeu-se do mundo sob a intensa vibração de ódio e desesperação. Então, é ódio, né? Porque o Paulo, fez o Alfredo menosprezar a esposa. Vamos lá, ele continua. Sofreu muitíssimo nos primeiros tempos, embora nunca fosse abandonado pela dedicação abnegada da companheira. É aquela história, embora ele não a visse, ela o via. O superior consegue ver sempre a pessoa da faixa inferior. Então, a Ismália sempre o ajudou, sempre o amparou, mas ele não via a Ismália pessoalmente. Alfredo, todavia, não pôde ver Ismália, está explicando, enquanto não se desvencilhou das baixas manifestações de rancor. Então, enquanto ele não abandonou o ódio de dentro de si contra o Paulo, ele não conseguiu ver Ismália. Socorrido em Campo da Paz, compreendeu as próprias necessidades. Tão logo adquiriu algum mérito, você vai trabalhar o mérito, você vai trabalhar as suas virtudes, através do trabalho, né, você conquista esses méritos. Intercedeu pelo amigo infiel, buscou em recanto abismal, aquele abismo, lá no meio do nada, lá. E tão nobremente se dedicou ao aperfeiçoamento de si mesmo, que conquistou a posição de administrador de um posto de socorro. Então, ele conquistou, né, virtudes dentro de si
que foi ofertado para ele esse posto, né, de administrador. Daí ele trouxe o tutelado em sua companhia. Ele saiu de Campo da Paz para o posto, né, avançado, lá embaixo, né, perto do orbe terrestre. Ele trouxe o Paulo junto com ele, tratando como irmão atualmente. Não julguem que o marido de Ismália conseguiu essa vitória espiritual tão somente pelo fato de desejá-la. Ele desejou vencer essa animosidade, né, essa adversidade. Ele procurou vencer, ele alimentou dentro de si, né, esse desejo, e agora permanece na realização. É um trabalho tudo de construção, não é da noite para o dia que acontece isso. Há muitos anos, conversa com Paulo diariamente. Nos primeiros tempos, aproximava-se do enfermo como necessitado de reconciliação. Ele queria só isso, reconciliar com ele. Depois, como pessoa caridosa. Mais tarde, adquiriu entendimento, comparando situações. E, em seguida, sentiu piedade, sentiu pena do rapaz, todo perturbado, do Paulo. Logo após, experimentou simpatia e, presentemente, conquistou a verdadeira fraternidade, o amor sublime de irmão pelo ex-inimigo. Você vê, o Alfredo, ele não fez nada de ruim para o Paulo, pelo contrário, ele sofreu. Ele sofreu as consequências do ato do Paulo. E, no entanto, ele despertou dentro dele a importância de se reconciliar com uma pessoa que, no passado, ele chegou a odiar. Então, ele buscou essa pessoa para tentar recuperá-lo. Encontrou e, com o tempo, provavelmente, eles irão reencarnar, né, para tentar... aliás, minto, eles não vão reencarnar junto, não. O que aconteceu foi o seguinte: a Ismália encontrou uma das moças que o Paulo desvirtuou, uma das moças de um dos casais, né, que o Paulo desvirtuou enquanto encarnado. Essa moça se comprometeu a aceitar o Paulo como filho. Então, Paulo vai reencarnar não como filho de Alfredo ou de Ismália, nada. Ele vai reencarnar numa família onde a mãe vai ser uma dessas meninas, dessas moças, né? Meninas não, moças, que o Paulo desvirtuou. Ela aceitou como filho, para tentar amenizar esse sentimento ruim e tentar ver se engrandece, né, as atitudes do Paulo, né? Até o presente momento, ele ainda não se recorda muito do que está acontecendo, né? Ele está nesse quartinho, né, nesse quarto, sem se lembrar muito, sem se recordar que aquela pessoa, Alfredo, é o Alfredo que ele fez mal tanto numa encarnação, né? Uma encarnação passada. Então, a gente não pode perder essa oportunidade. Esse conselho que Jesus dá é para o agora. A gente encontrou algum inimigo que a gente tem alguma coisa contra, vamos fazer agora, porque depois a gente já viu, depois pode demorar. Vai demorar essa pessoa aparecer na nossa vida de novo, para a gente consertar o problema, para consertar o erro. Aquela coisa do cometa que eu falei. Cometa passa de quando em quando, a pessoa pode vir de quando em quando, pode ser que a gente só encontre uma Aida, vamos supor a Aida, que é aquela moça, não sei quanto tempo a gente vai encontrar, não sei como é que é o nome da pessoa que a gente tem por inimigo, que não goste da gente, o que a gente não goste, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, né, tentar evitar o problema. Qual é o evitar o problema? É evitar de criar um inimigo, procurar ajudar o próximo, fazer relações boas, não, evitar a crítica, evitar vamos dizer assim, a calúnia, de repente, sem querer, a gente acaba passando alguma fake news de alguém sobre alguma coisa que essa pessoa tenha feito, mas na verdade não fez nada disso. É tudo calúnia, que de repente a gente acaba repassando. Então a gente tem que vigiar nossos atos e pensamentos. É isso que a gente tem que fazer, agir dessa forma.
Para quê? Para evitar o problema. Qual é o problema que a gente está vendo nessa passagem? É criar inimigos. Esse é o problema que a gente tem que evitar. Não deu para evitar? O problema está feito? Como é que a gente tem que fazer? Tá? A gente tem que tentar corrigir logo, enquanto essa pessoa está próxima da gente. Porque se ela estiver longe, aí o problema fica mais difícil a gente resolver. Aquilo vai estar remoendo dentro da gente, tá? A gente vai estar querendo reparar o mal, mas a pessoa não está próxima para a gente ajudar. Tá? No primeiro passo que a gente tem que ter, primeiro é o arrependimento do problema, do que aconteceu. Tá? Por acaso, se a gente agrediu alguém, a gente tem que se arrepender do que fez. O segundo passo que a gente tem que fazer é expiar e reparar a falta, né? Reparar a falta, corrigir o erro, né? Corrigir o problema. Coloquei aqui, procurei trazer para a gente aqui diversos erros, né? E diversos espíritos tentando corrigir o problema, tentando agir da forma com que Jesus coloca. A gente tem que fazer o quê? A gente tem que Jesus coloca aqui, ó, deixar a vossa dádiva junto ao altar, ide antes reconciliai-vos com o vosso irmão. É o que a gente tem que fazer antes. Porque os espíritos buscam primeiro a reconciliar com o seu irmão, antes de nos aproximar a Deus. Né? Aí tem um artigo aqui do Código Penal da Vida Futura, que fala sobre isso, que é o 16º. 16º, para mim, um dos melhores. Hein? O arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração, não basta por si só, não basta a pessoa se arrepender. São precisas a expiação e a reparação. Então, só me arrepender não funciona. Você vê que todos os espíritos, todos os exemplos que eu trouxe são exemplos de espíritos que querem reparar a falta. Segismundo quer reparar as faltas com os inimigos, o Alfredo quer reparar as faltas com a menina lá, com o Paulo, e o Silas quer reparar, e o Druso querem reparar a falta com a Ida. Todos são casos de espíritos que já se arrependeram, mas é necessário reparar a falta com o outro que a gente feriu, né? Magoou, ou até não fez nada no caso do Alfredo, né? Mas está querendo ajudar o próximo, né? Essa que é a ideia toda. Qual é o objetivo final de tudo isso? É a regeneração e a reabilitação do espírito, para ele continuar a sua escala evolutiva, dar continuidade à evolução individual, né, de cada um, né, e auxiliando o próximo, né, colocando aquela máxima que Jesus veio trazer para a gente, né, do amor ao próximo, né, amor a todos. A gente ama a todos quando a gente auxilia as pessoas que estão à nossa volta a mudar de rumo, né, vamos dizer assim, a tomar o rumo certo, como foi o caso de Alfredo com Paulo. Paulo está lá ainda meio sem noção das coisas e Alfredo querendo ajudar Paulo para que ele tome rumo na vida, tá? Acerte, né? A parte acertar. E eu queria trazer hoje eu estava andando aqui, né? Aí eu fazendo esteira, e eu realmente aí me veio na cabeça um caso meu até próprio, né? Que eu passei. Bom, já que eu lembrei hoje, né? Então vou contar. Se eu não tivesse lembrado, não teria conto, já que eu lembrei, é para falar, né? Já que eu lembrei, é para falar. Eu estava um almoço, né, com um amigo meu esse ano, tá, agora de 2020, e ele me perguntou, esse amigo meu me perguntou se eu nutria alguma raiva, algum ódio por uma determinada pessoa. Aí eu falei que não nutria raiva dessa pessoa. Aí ele insistiu na pergunta, falou, mas vem cá, você não nutre agora, mas quando essa pessoa fez aquela intriga em 1994 e te fez perder o emprego, você ficou com raiva, com ódio dela? Você ficou com que sentimento? Eu falei, olha, não fiquei com sentimento
nenhum. Aí ele falou, mas por quê? Aí eu falei, olha, essa pessoa errou. Ela falou uma coisa errada sobre a minha pessoa. Ela me ligou em seguida e pediu desculpas, pediu que eu perdoasse e explicou, né, que ela saiu sem querer, ela fez uma piada, uma coisa, ela achou que o pessoal fosse achar engraçado, mas não acharam engraçado, e ela pediu desculpa pelo que ela tinha feito. Aí o meu amigo comentou, mas e aí? Aí eu falei, aí eu acreditei nela. Aí esse meu amigo no almoço falou, você acreditou nela? Eu falei, acreditei nela. Por que eu ia duvidar? Aí ele olhou para mim e falou, poxa, você é um cara muito estranho mesmo, hein? Aí eu só pude rir, não tive o que comentar. Eu olhei para ele e ri. Aí a gente continuou nosso almoço. Bom, o que eu quero deixar aqui, que é nesse momento da minha vida, em 94, que eu passei, foi talvez um teste para mim, um teste para a minha pessoa, que eu realmente não nutri nenhum sentimento de raiva para essa outra pessoa, e não simplesmente passou. Eu acho que a gente tem que procurar ser mais pessoas estranhas na vida do mundo, de pessoas do mundo. Sendo essas pessoas estranhas, como esse meu amigo colocou, a gente consegue deixar as coisas passarem, cada um na sua, e a gente consegue evitar, né, desses sentimentos ruins, né, de aparecer dentro da gente. Então, que cada um de nós possa refletir e tentar ser um pouco mais estranho no mundo e mais ligado a Jesus. É isso que eu queria passar para vocês, gente. Boa noite para todos. Obrigada, Roberto, muito obrigada. Então, agora nós vamos nos preparar para a prece final, né? Lembrando sempre de guardar assim na memória as pessoas que a gente quer beneficiar, né? E vamos envolver principalmente o nosso país, o nosso Brasil, né? A terra, tá bom? Eu vou pedir. Eu já tinha escolhido, agora eu esqueci quem eu escolhi. Tá bom. Eu vou pedir a Ingrid. Ingrid. Como é o sobrenome dela? Tem duas Ingrids. Não, é Ingrid do Mauro. Ingrid do Mauro. Para fazer a prece final. Pode, Ingrid? Acho que ela foi embora, né? Antes, Ingrid, ela... Eu sei, mas não está lá. Tá certo. Então, eu vou escolher outra pessoa. Tá? Tá bom. Então, eu vou escolher a Dora. Dora, você faz a prece final? Posso, com certeza, obrigada. Então, vamos lá. Pode? Deus, Pai amado, Jesus, nosso irmão querido, de todas as horas, agradecido, Senhor, por esse dia, por esta semana, por esse grupo de amigos importante na vida da gente, de cada um, de todos de nós, possamos, de alguma forma, contribuir, ajudar para esse tempo que a gente está vivendo, né, que estão muito difícil, que a gente possa emanar bons pensamentos, para que a gente não fique sofrendo, se martirizando, mas ter fé que o Pai está aqui nos ajudando, nos fortalecendo. Muito obrigada por essa noite de hoje, pelos os esforços que cada um faz
para termos esse momento de estudo, de aprendizado, de felicidade, de ver os amigos, de estar ali. Muito obrigado por tudo. Pedir por todos os médicos que os hospitais já estão abarrotados já de Covid, para que possamos nos fortalecer, cuidar do outro, cuidar de si, para a gente vencer essa pandemia. Muito obrigado. Obrigado por tudo, Senhor. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado. E assim, Jesus querido, mais uma vez agradecidos. Nós pedimos permissão para encerrar a nossa reunião da noite de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus.